Olá para você, aluno do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, pré-vestibular ou pessoa curiosa em busca de informações. Este é o Arte em Bio e hoje nós vamos conversar sobre biomoléculas. Quem são as biomoléculas? As moléculas que constroem a vida. Olha que coisa mais poética. Bom, na verdade, existe uma quantidade bem grande de moléculas que constroem o corpo dos seres vivos. Mas aqui nós vamos trabalhar principalmente com 4, certo? E o restante? O restante é o restante. Vamos com calma que uma coisa de cada vez. As principais biomoléculas, as moléculas que de fato vão construir as estruturas e manter o funcionamento do corpo de um ser vivo, são 4. Na verdade, são 4 tipos. Aquelas que são conhecidas como carboidratos, aquelas que são conhecidas como lipídios, as que são chamadas de proteínas, e os famosos ácidos nucleicos. Peraí, famoso ácido nucleico? Eu acho que eu nunca ouvi falar de um ácido nucleico na vida. Cara, tu já ouviu. A única coisa que você não sabe que ouviu falar, mas com certeza você já ouviu ou já conversou a respeito de um ácido nucleico. É sério isso? É sério isso. Mas vamos com calma, que daqui a pouquinho a gente chega lá. Essas 4 categorias de moléculas, elas vão construir as estruturas do corpo de qualquer ser vivo e elas também vão ser responsáveis pelo funcionamento do corpo desses seres vivos. Não interessa se ele é unicelular ou se ele é pluricelular. Não importa se é uma bactéria, não importa se é uma baleia azul, não importa se é um ser humano. Todas elas vão trabalhar basicamente da mesma forma. E que forma é essa? Vamos conhecer a primeira. São os carboidratos. Cara, carboidrato tu acha em praticamente qualquer comida, qualquer tipo de alimento. Por exemplo, pães, massas tipo macarrão, frutas como, por exemplo, o mamão ou a maçã. Você também encontra nas folhas, você também encontra nas carnes. Então, carboidrato é um tipo de biomolécula que você vai achar praticamente em qualquer lugar mesmo. E esses carboidratos eles vão desempenhar um papel muito importante no funcionamento do corpo de um ser vivo. Os carboidratos eles vão estar relacionados diretamente com a produção de energia. Ué, que energia exatamente seria essa? Bom, a coisa funciona da seguinte maneira: nada trabalha de graça. E o seu corpo também não. Nem o corpo de nenhum tipo de ser vivo trabalha de graça. Você precisa fornecer uma energia para que esse corpo trabalhe. É que nem uma máquina. Por exemplo, o seu computador não vai funcionar se não for abastecido com energia elétrica. O nosso organismo, o corpo de qualquer ser vivo, não vai funcionar se ele não for abastecido com energia. E que tipo de energia é essa que os seres vivos utilizam? É energia química. É a energia que está armazenada nas ligações químicas entre as moléculas. E essa energia química aqui vai ser a grande responsável pelo funcionamento de uma coisa chamada metabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que faz o seu corpo funcionar. Então, o que vai acontecer? Essa energia aqui vai ser utilizada para fazer com que o seu organismo funcione, para fazer com que você possa pensar, para fazer com que você possa quebrar o alimento que você consome, para fazer com que você consiga correr, para fazer com que você consiga nadar. Tudo que você faz é resultado da ação do seu metabolismo, da transformação dessa energia química aqui. Olha só que coisa mais linda, coisa mais fantástica esse lance aqui da energia. E os carboidratos, eles são moléculas que vão estar intimamente relacionados com a produção desse tipo de energia. Tá massa, gente? Tá tranquilo até agora? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, esse carboidrato, ele vai passar por uma série de transformações. E essas transformações vão gerar... Calma que eu não sei mascar chiclete e andar de bicicleta ao mesmo tempo. Transformação. E essas transformações, elas vão gerar essa energia química que vai ser utilizada nos processos metabólicos. Além dessa função energética, os carboidratos vão apresentar também uma importante função estrutural. O que é uma função estrutural? É aquela que está relacionada com a construção de estruturas. Isso a gente vai observar muito nas folhas, nas plantas. Por exemplo, se um dia você der um zoom em uma folha, você observar uma folha de uma planta ao microscópio, você vai perceber que ela vai ser formada por várias célulazinhas. E essas células, no caso das células vegetais, elas vão ser revestidas e protegidas por essa estrutura laranja que nós damos o nome de parede celular.
A parede celular ela vai ser construída principalmente à base de um carboidrato chamado de celulose. E a celulose, meus queridos, acreditem, é um carboidrato muito difícil de ser quebrado, muito, muito difícil mesmo. Pouquíssimos organismos possuem, digamos assim, o aparato necessário para conseguir quebrar essa celulose. Essa celulose aqui, galera, é osso duro de roer, viu? É bem difícil mesmo de você conseguir usar a celulose para alguma coisa. E daí? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Que isso daqui, essa parede celular, ela foi feita para ser dura mesmo, ela foi feita para proteger esta célula, que é a célula que está no interior dessa parede. Então aqui, ó, logo abaixo, você vai encontrar a membrana plasmática que delimita o espaço interno da célula, tá certo? E logo acima dessa membrana você vai encontrar a parede celular. Poxa vida, mas que coisa louca! Não é louco, é lindo. A vida é uma coisa linda. Qual seria a carinha de um carboidrato? Meninos e meninas, os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos, as proteínas, eles são moléculas que nós chamamos de polímeros. O que é um polímero? O polímero é um tipo de molécula que é formada por várias subunidades semelhantes. E essas subunidades, a cada subunidade dessa, nós damos o nome de monômero. Então, o que é um monômero? O monômero é uma subunidade, tá certo? É um elemento mais simples que você junta para formar polímeros. Então, um conjunto de monômeros forma um polímero. Nossa, pelo amor de Deus, que negócio complicado danado. Não é complicado, é muito simples. Você faz isso todos os dias da sua vida. Você junta coisas mais simples para formar estruturas mais complexas. Por exemplo, quando você era pequeno, você já brincou com aqueles bloquinhos de montar? Sem querer fazer propaganda aqui, mas sabe aqueles que tem os pininhos assim? Que as pecinhas são coloridas, todas iguais? Às vezes são quadradas, às vezes são retangulares, etc. Você pode pegar todas essas pecinhas semelhantes e juntá-las para formar uma estrutura mais complexa. Por exemplo, uma casinha. Por exemplo, um carro. Por exemplo, uma nave espacial, e assim sucessivamente. É a mesma coisa com o lance dos monômeros e dos polímeros. Você vai ter aqui subunidades que seriam tipo as pecinhas dos bloquinhos de montar. E quando você junta várias dessas pecinhas, você constrói uma estrutura mais complexa, que seria quem? Que seriam os polímeros. No caso dos carboidratos, esse monômero ele vai receber um nome especial. E que nome é esse? Eles vão ser chamados de monossacarídeos. E os monossacarídeos, em conjuntos, eles vão construir estruturas mais complexas, que nós podemos chamar de disacarídeos ou polissacarídeos. Tudo vai depender da quantidade de monossacarídeos que você junta. Então, esse daqui é um monossacarídeo. E esse monossacarídeo ele é muito especial, porque ele é muito famoso. Essa daqui é a glicose. Sabe a glicose que todo mundo fala? Que quem tem diabetes morre de medo dela subir? Pois é, essa daqui seria uma representação dessa glicose, desse monômero que vai construir uma estrutura mais complexa chamada de polímero. E que tipo de polímeros nós podemos fazer com a glicose? Bom, nós podemos fazer, por exemplo, a celulose, nós podemos fazer com a glicose também o glicogênio, nós podemos fazer o amido, entre vários outros, todos eles construídos à base de glicose. Tá massa, gente? Então, ó, os monossacarídeos, eles são os monômeros que vão construir os polímeros chamados de carboidratos. Então quer dizer que os lipídios, por exemplo, também vão ser formados por monômeros? Sim, mas o nome do monômero que constrói um lipídio já vai ser diferente do nome do monômero que constrói o carboidrato. Então o carboidrato é feito por monossacarídeos, enquanto que os lipídios vão ser construídos por ácidos graxos, as proteínas por aminoácidos, os ácidos nucleicos por nucleotídeos. Tá suave? Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá certo? Já que a gente falou de lipídio agora, por que a gente não vai conhecer a nossa próxima classe de moléculas? Os lipídios, eles são provavelmente a biomolécula mais odiada da face da Terra. Eles são associados, às vezes, à falta, inclusive, de saúde, à obesidade
Os lipídios, eles são a famosa gordura, que todo mundo odeia. Mas, cara, a gordura, ela é tão importante, mas tão importante que você nem imagina. A gordura, ela vai funcionar como diversas... Peraí que enrolou tudo agora, volta, reinicia. A gordura, ela vai funcionar com diversos papéis. Como assim? Por exemplo, a gordura, ela pode servir como isolante. Isolante o quê? Isolante térmico, evitando que você sinta frio. Isolante elétrico, permitindo que os seus pensamentos fluam. Sem ela, você não consegue pensar direito. Sério mesmo, não tô exagerando. Sem gordura, você não consegue pensar. Esse isolante elétrico, ele é extremamente importante para que os seus neurônios consigam entrar em contato uns com os outros, consigam transmitir as informações uns para os outros. Além disso, a gordura, ela também vai desempenhar um papel estrutural muito forte na construção, literalmente, da estrutura do arcabouço básico de uma célula. E, além disso tudo, nós vamos ter as gorduras trabalhando também com uma função relacionada à produção de energia, do mesmo jeito que os carboidratos. Peraí, como é que funciona esse lance? Onde é que eu vou achar gordura? Bom, gordura você pode encontrar tanto de origem animal, nas carnes, por exemplo. Você também pode encontrar gordura nos óleos, os óleos vegetais. E essa gordura aqui, que agora, a partir desse momento, nós vamos chamar de lipídios, elas vão ser extremamente importantes como uma reserva de energia. Quando falta carboidrato no seu corpo, o que é que o organismo vai fazer? Ele vai pegar o lipídio e ele vai transformar em carboidrato. Então, o lipídio, ele é transformado em carboidratos e esses carboidratos serão, então, encaminhados para as suas transformações que vão resultar na produção de energia, e essa energia vai ser utilizada para fazer o seu metabolismo funcionar. Então, quando falta carboidrato no seu corpo, o que é que seu organismo vai fazer? Ele vai pegar o lipídio e vai quebrar para transformar em carboidrato, para que esse novo carboidrato possa então ser utilizado para a produção de energia. O que isso significa? Que se você quiser perder peso, para que o lipídio comece a ser quebrado, você não pode ter carboidrato em excesso no seu corpo. Tá, beleza. E como é que eu faço para fazer com que o carboidrato saia? É aí aonde entra o seu personal trainer. Sabe quando o seu treinador diz assim, cara, depois que fazer o exercício, espera pelo menos 1 hora antes de comer? Por que ele te diz isso? Porque essa 1 hora é justamente o tempo em que os seus lipídios estão sendo quebrados e transformados em carboidratos para repor os carboidratos que você perdeu, para que dessa maneira o seu metabolismo não pare de funcionar. Então perceba que isso daqui, esse assunto é muito importante para a sua vida. Não é só um monte de nome difícil. Ele te dá o básico que você precisa saber para cuidar bem do seu corpo. E o papel estrutural do lipídio? Cara, esse papel ele é absurdamente importante. Existe um tipo de lipídio que é chamado fosfolipídio. E essa molécula ela é engraçada. Como assim uma molécula engraçada? Então, ela tem, digamos assim, uma crise de personalidade. Esse fosfolipídio ele vai ser uma molécula construída com, digamos assim, 2 partes. A parte de cima, que é essa bolinha azul, é o que nós chamamos de cabeça. E essas 2 perninhas embaixo é o que a gente chama de caudas. Sendo que a cabeça e a cauda, apesar de elas pertencerem à mesma molécula, digamos que elas não entram muito bem em acordo quando o assunto é água. Como assim? Quando se trata da água, a cabeça do lipídio, ela é apaixonada pela água. É apaixonada mesmo, daquela que ama, sabe? Que manda cartãozinho de Natal, que dá bom dia todo dia com emote, com as coisas mais lindas. Já a cauda, ela odeia a água. Ela odeia mesmo a água, ela não quer ver água nem pintada de ouro. Desse modo, por conta desse comportamento estranho entre as 2 partes das moléculas, dessa mesma molécula, nós dizemos que o lipídio ele possui um caráter anfipático. O que isso significa? Significa que ele, ao mesmo tempo que ama a água,
Ele odeia água. E esse comportamento aqui é o que permite a construção de uma estrutura extremamente importante para a vida, chamada de membranas. As membranas, elas são construídas à base desses fosfolipídios, e as membranas é o que delimitam e dão basicamente o formato da célula, juntamente com o citoesqueleto, mas isso é conversa para outro vídeo. Então aqui, todas as membranas de uma célula vão ser formadas graças a esse comportamento dos lipídios. E as células, vocês já sabem, se não sabem, estou te dizendo agora, as células elas são a unidade fundamental que constrói o corpo de um ser vivo. Então o que vai acontecer? Essas células elas vão se juntar com várias outras e elas vão originar organismos mais complexos, no caso dos organismos multicelulares. Então tá ligado aquele vídeo de gatinho que você gosta de ver? Que o gatinho se assusta com o barulho, com o movimento do limpador de para-brisa? Aquele gatinho fofinho, coisa mais linda, ele só existe graças à interação entre as células. E as células elas só vão existir graças aos lipídios, porque os lipídios é quem vão construir a membrana das células. Beleza, gente? Então aqui nós temos o papel estrutural dos lipídios sendo retratado desta forma aqui, através da construção das membranas. Suave, gente? Então, eu não sei porque eu pergunto, vocês não vão poder me responder agora, mas se não tiver, deixa aqui o questionamento nos comentários, tá bom? Então, qual que é a nossa próxima biomolécula? São as proteínas. Cara, proteína é um negócio tenso. As proteínas elas têm uma infinidade de papel dentro de um ser vivo. Elas vão apresentar um papel estrutural, ou seja, na construção de estruturas. Elas vão ter um papel na sinalização, elas vão ter papel no transporte, elas vão trabalhar como enzimas. O que é uma enzima? Calma que a gente chega lá. Qual que seria, por exemplo, o papel estrutural de uma proteína? Aqui a gente pode citar, por exemplo, as proteínas que constroem a nossa fibra muscular. Então, o nosso músculo ele é construído basicamente por proteínas. Que proteínas seriam essas? Por exemplo, a actina e a miosina. São proteínas que constroem a fibra muscular. Então, sem elas, a gente não teria músculo. Elas também vão trabalhar, por exemplo, no papel de sinalização. Mas, afinal de contas, o que é uma sinalização? Vamos pensar, por exemplo, no sinal de trânsito. Você tem aqui, por exemplo, uma plaquinha de pare. O que essa placa ela está representando? Adivinha? Ela está mandando você parar. Então, o que é isso? A placa ela é um sinal. O que é um sinal? O sinal ele transmite para você uma mensagem. Essa mensagem ela precisa ser recebida e compreendida por alguém, no caso, o motorista. A mesma coisa vai acontecer dentro do seu corpo. As proteínas elas vão mandar mensagens que precisam ser recebidas e compreendidas. Por quem? Por células, por outras proteínas e assim sucessivamente. Então, essas proteínas de sinalização, como um exemplo, a gente pode citar aqui a insulina. Peraí, insulina é uma proteína? É uma proteína. E qual que é o sinal que a insulina envia? Qual que é o sinal que a insulina transmite? A insulina ela ativa a importação da glicose. Peraí, importação? Como assim importação? Isso não é país para importar. Funciona quase da mesma maneira. A sua célula ela está aqui, bem feliz. A célula ela precisa de glicose, daquele carboidrato que a gente falou da outra vez, para poder manter as suas funções metabólicas. A glicose ela vai estar aqui fora. Mas para a glicose conseguir entrar na célula, ela precisa de um sinal. Quem é esse sinal? A insulina. A insulina vem aqui, ela avisa para a célula que a glicose quer entrar e a célula permite a entrada dessa glicose. Isso simplificando muito o processo. Tá beleza? Então a insulina é um exemplo de proteína de sinalização. Nossa próxima proteína são as proteínas de transporte. E essas proteínas nós vamos encontrar principalmente na membrana das células. Bom, as células elas são delimitadas pelo que nós chamamos de membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela possui um dos seus papéis é a seleção de tudo aquilo que entra e sai da célula. Opa, assim não vai dar certo.
Ele vai colocar o plasmático embaixo. Quem faz essa seleção de tudo que entra e sai da célula são as chamadas proteínas de transporte. E essas proteínas, elas têm o papel de permitir que substâncias entrem e saiam da célula. Beleza? Então, essas proteínas aqui, elas entram na categoria de proteína de transporte. O que é transportar? Transportar é você pegar uma coisa e levar de um canto para outro. Então, essas proteínas vão fazer, por exemplo, pegar uma substância que está aqui fora e jogar dentro da célula. Ou o processo inverso, pegar uma substância que está dentro da célula e jogar para fora da célula. E por último, mas não menos importante, nós temos elas, as enzimas. O que são as enzimas? É comum você encontrar por aí dizendo que as enzimas são catalisadoras de reações químicas. O que significa você ser um catalisador? O catalisador é um elemento que vai acelerar uma reação química. Ou seja, algo que aconteceria, por exemplo, em 5 minutos, acontece em 2 minutos, em 1 minuto, em segundos, em milésimos de segundos. E as enzimas, elas têm uma capacidade impressionante de promover reações químicas que demorariam, por exemplo, uns 3.000 anos para acontecer em uma questão de milésimos de segundo. Então, o que as enzimas fazem? Elas aceleram reações químicas. Então, você vai ter aqui... Você vai ter aqui a sua enzima, e essa enzima, ela vai induzir, ela vai promover, que diabo é isso? Uma reação química. E essa reação, ela visa o quê? Ela visa a transformação dos elementos. As enzimas, elas vão ser basicamente as responsáveis pelo nosso metabolismo. Transformação. Elas vão ser as responsáveis pelo funcionamento do nosso metabolismo. O que é que o nosso metabolismo busca? Ele busca transformar tudo aquilo que a gente come em elementos que possam ser utilizados pelo nosso organismo. Então, o nosso corpo, ele é uma coisa que está em constante transformação, em constante construção e desconstrução. E as enzimas, elas vão ser as grandes responsáveis por isso. Por exemplo, quando você se alimenta, por exemplo, quando você come um pão, esse pão, quando ele entra dentro do seu corpo, ele vai passar por uma série de transformações. E essas transformações vão envolver pegar esse elemento complexo, que é o pão, e quebrar esses elementos complexos em substâncias mais simples, como, por exemplo, em monômeros. Lembra que é o monômero? O monômero é o elemento mais simples que constrói uma biomolécula. Como o pão é basicamente carboidrato, então você teria aqui, por exemplo, monossacarídeos. E o que seu organismo vai fazer? Ele vai pegar esses monossacarídeos que você obteve da quebra deste elemento complexo e utilizar isso daqui para construir uma nova estrutura para o seu organismo, para o seu corpo. Então, todo o seu metabolismo se baseia na quebra de elementos complexos para a obtenção de elementos mais simples e na utilização desses elementos mais simples para construir novas estruturas complexas. E as enzimas, elas vão ser as grandes responsáveis por todo esse processo de transformação. Uma enzima, ela vai precisar de um substrato. Quando você junta a enzima mais o substrato, o que seria esse substrato? O substrato seria, no caso, a matéria-prima que a enzima utiliza. Quando você junta a enzima mais o substrato, você vai ter aqui o seu produto. E qual que é esse produto? Esse produto é o resultado da ação que essa enzima teve em cima desse substrato. Essa enzima, ela pode ter quebrado o substrato, ou ela pode ter utilizado esse substrato aqui para construir. De uma forma ou de outra, você vai obter um produto no final dessa conversa. Mas as enzimas, gente, elas são chatas. Elas são chatas em que sentido? Elas dependem de uma série de coisas para poder funcionar. Primeira coisa que ela depende, do substrato.
A quantidade de substrato vai interferir se a reação química que a enzima faz vai acontecer, digamos assim, de forma muito rápida ou de forma, digamos assim, não tão rápida quanto você esperava. Como assim? Se tiver muito substrato e pouca enzima, não adianta você jogar um monte de substrato lá. As enzimas elas são limitadas. Então a enzima ela vai ficar ocupada com aquele substrato durante um determinado tempo. É que nem, digamos assim, uma fila de supermercado. Quem gosta de enfrentar a fila de supermercado? Nossa, é muito chato. Mas você tá lá, por exemplo, o atendente está aqui, ó, atendendo o cliente que está aqui, e aqui está a feira do cliente. E esse atendente aqui, no caso o caixa, ele vai ter que passar elemento por elemento, finalizar a compra desse cliente antes que o próximo cliente possa ir lá. Cada clientezinho tem lá as suas compras. Então, por exemplo, se você tem um total de 2 caixas trabalhando, você só vai poder ter 2 clientes sendo atendidos por vez. Não adianta você colocar 10 pessoas aqui. Cada atendente só pode atender um por vez, beleza? Se chegarem 2, os 2 vão ser atendidos de imediato. Se chegar 3, o terceiro vai ter que esperar esses 2 primeiros serem atendidos para só então ele poder receber o atendimento que ele queria. Então não adianta você ter, por exemplo, 3 enzimas e você colocar 300 substratos. A coisa não vai funcionar, porque ela só vai poder atender de 3 em 3. Então se você tem muita enzima e pouco substrato, a reação ela acontece rápido. Se você tem pouca enzima e muito substrato, aí o negócio vai demorar mais. Além de tudo isso, para que ocorra essa quebra ou essa construção, as enzimas elas dependem de fatores ambientais, como por exemplo, temperatura, como por exemplo, o pH do meio e também podemos citar a pressão do meio. Tudo isso vai interferir em como essa enzima vai funcionar. Na verdade, as enzimas elas têm uma certa limitação com relação à temperatura que elas conseguem aguentar, o pH que elas conseguem aguentar e a pressão que elas conseguem aguentar. Não interessando se você vai estar trabalhando com temperatura, pH ou pressão, todo o gráfico de enzima vai se comportar da mesma forma. Você vai ter um momento onde a enzima vai começar a funcionar, ela vai atingir o seu máximo num determinado ponto, e passou desse ponto, a tendência é só cair até que ela pare de funcionar novamente. Esse espaço aqui, ó, que você tem, corresponde justamente às condições necessárias para que essa enzima funcione. Então, por exemplo, se a gente estiver falando sobre temperatura, nós podemos citar aqui uma temperatura que varia dos 20 aos 80 graus. A enzima em questão, ela vai funcionar a partir dos 20 graus até 80 graus. Acima de 80 ela não funciona mais, abaixo de 20 ela não funciona. Tranquilo? Então isso daqui é o que nós chamamos de ponto ótimo de funcionamento. Esse gráfico ele pode ser feito para pH e para pressão. E você vai ler exatamente do mesmo jeito. Para pH, no caso, por exemplo, aqui poderia ser 5 e aqui poderia ser 8. Então a sua enzima ela vai funcionar entre pH de 5 a 8. É sempre do mesmo jeito. A única coisa que vai mudar é o nome que você vai ter aqui na lateral do gráfico. Essa seta de cá, ela vai representar justamente o quanto de reações químicas você vai ter. Por exemplo, a velocidade de reação química que você vai ter, a taxa de reações químicas, você pode encontrar um monte de nomes aqui do lado. Mas o gráfico você sempre vai ler do mesmo jeito. Ela vai começar a partir de um determinado ponto e ela vai funcionar até determinado ponto, tá certo? Passou disso ou abaixo disso, ela não funciona. Ela só vai funcionar nesse espaço que você consegue observar aqui nessa curva. Suave? Então, as enzimas, elas têm condições para conseguirem funcionar. Se você não obedece a essas condições, o que é que acontece? A enzima não funciona e o organismo morre. Nossa última molécula são os ácidos nucleicos. Acredite, o ácido nucleico é extremamente famoso. Poxa, mas eu já disse, eu nunca ouvi falar de ácido nucleico. Já. Você já ouviu em algum momento da sua vida, em algum filme, em alguma história, em algum lugar, nos noticiários, em tudo quanto é canto da mídia, você já ouviu falar em DNA.
DNA é um tipo de ácido nucleico. E mais recentemente, por uma série de motivos, o RNA também começou a ganhar fama, coisa que ele não tinha antes. Mas agora a galera está começando a conhecer mais a respeito desse RNA. Os ácidos nucleicos complexos, basicamente nós vamos ter DNA e RNA. E os dois eles vão ser construídos por subunidades chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são a subunidade que constrói esses ácidos nucleicos complexos e tanto o DNA quanto o RNA vão trabalhar no que nós chamamos de informação gênica, no armazenamento e na utilização da informação genética. Mas esse tema aqui é para um vídeo sobre genética. Para nós aqui, dentro desse contexto das biomoléculas, nos vai interessar principalmente o papel dos nucleotídeos nas questões energéticas. Então nós vimos que os carboidratos eles vão passar por uma série de transformações e essas transformações elas visam a produção de energia. E essa energia ela vai para onde? Na verdade, essa setinha ela está até do lado do jeito errado. A energia ela pode ser armazenada na forma de nucleotídeos. Então nós vamos ter, nós vamos ter alguns nucleotídeos que vão armazenar energia. E essa energia ela vai ser utilizada para quê? Ela vai ser utilizada para que o nosso metabolismo funcione. Então aquela enzima que a gente comentou ali em cima, que realizava essa transformação dos elementos que a gente come, ela precisa de energia. E essa energia vem de onde? Vem da transformação dos carboidratos. Essa energia é armazenada onde? Na forma de nucleotídeos. E ela é utilizada em quê? No metabolismo. E se eu não tiver carboidrato? O lipídio que eu tiver vai ser transformado em carboidrato. E o carboidrato vai acontecer com o que com ele? Vai ser transformado em várias coisas. Tá, em que ele é transformado? Calma que isso não é aula sobre metabolismo energético, isso é aula sobre biomoléculas. O que te interessa nesse momento? Que essa transformação envolve a modificação desses carboidratos, a produção de novos tipos, a quebra e entre outras coisas. Quebra, construção, modificação e um monte de coisas. E essas transformações elas resultam na liberação de energia. E essa energia ela vai ser armazenada nos nucleotídeos e ela pode ser utilizada no metabolismo. Na verdade, pode não, ela vai ser utilizada no metabolismo. Beleza? Então aqui, ó, note, nós temos as 4 biomoléculas agrupadas nesse único esquema. Nós temos os lipídios, as gorduras, reservas energéticas. Nós temos o carboidrato, a molécula energética principal. Nós temos as proteínas. A proteína ela está onde que eu não estou vendo? A proteína ela está aqui, ó, no metabolismo. E nós temos os ácidos nucleicos, nós temos os nucleotídeos. Aonde? Armazenando a energia da transformação dos carboidratos. Olha como a vida é uma coisa linda. Olha como a ciência é uma coisa linda. Como a biologia molecular é linda. Biologia é a coisa mais linda do mundo. Bom, gente, esse é o final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas, sugestões para novos vídeos. Eu agradeço muito a companhia de vocês durante esse período e eu espero ver vocês em uma próxima. Sim, eu sou perfeccionista, desculpa. Tchau! Oi, você gostou desse vídeo? Gostou dos desenhos que foram feitos? Quer ter acesso a esse e a muitos outros? Acesse o Instagram, @artembio_logia. Te vejo lá!